見苦しか。なんか言ったか。別に、じゃあ履かせて。はあ、あなたにとってはご褒美でしょ。あら、違う。 Agora se deu mal ver. Talvez esse seja um dos vídeos mais polêmicos do meu canal, provavelmente, desse aqui pelo menos. Porque eu tô prestes a criticar uma série que eu curto, que tem um fandom questionável e exagerado em alguns momentos. Hoje vamos falar de Murder Drones. Desde o vídeo da Sin, que eu falo mais da personagem da Sin, eu tava prometendo esse vídeo e hoje vamos falar sobre os prós e contras de Murder Drones. Principalmente dos contras, porque tem bastante contra. Eu tô fudido. Eu já vou adiantando que eu gostei muito de assistir a série no ano passado, de verdade. Mas tem coisa que não dá pra passar pano não, quanto mais tu pensa, mais puto você fica. Murder Drones é uma série sobre drones, nossa, quem diria? Drones operários que após uma catástrofe que literalmente destruiu uma colônia espacial, consequentemente matando todos os seres humanos, bem, fez com que os drones decidissem viver suas vidas tranquilamente, como se estivessem substituindo os próprios seres humanos. Sério, quando eu digo substituindo é literalmente eles criaram o trabalho CLT, tudo que já tem no nosso planeta, até meter boneco eles metem, e eu não tô nem zoando, realmente isso tá na série. E mais sua vida pacífica acabou se encerrando no momento que chegaram os drones de desmonte, ou Murder Drones. Oh meu Deus, ele disse o nome da série. Eles mataram a maioria deles, fazendo com que, bem, os drones operários tivessem que se isolar de todo o resto do planeta. E aí a trama é acompanhando a vida da Uzi, a protagonista que é uma adolescente Ed. E sim, isso é importante, pois a série zoa com esse fato toda hora. Vamos ser sinceros, é bom zoar a adolescente. E ela tem um plano diferente de todo mundo. Enquanto todo mundo quer ficar quietinho, seguro, dentro de casa, ela quer meter bala nos drones de desmonte. Sinceramente, eu apoio a ideia dela. Melhor descer a porrada nos outros do que ficar aí reprimido. Bem, ela sai pro lado de fora, faz merda, vira amiga de um dos drones de desmonte, mas outros dois drones tentaram fazer merda, ela estoura a cabeça de outro e captura mais um. É, basicamente isso tudo no primeiro episódio, bastante coisa aconteceu. O N é um outro drone de desmonte bem curioso, que acaba se tornando amigo da Uzi e ele tem uma quedinha pela V. Anota isso que isso vai ser bem importante, porque não é bem uma quedinha. E essa daqui já é mais arisca, na verdade até pelo design das duas você consegue notar isso, já que as duas são bem arquétipo de femme fatale coxuda. Que? Você acha que eu não notei não, né, Liam? Ah, por sinal, Liam Vickers é o criador e idealizador da série como um todo. Claro, ela foi postada no canal do YouTube da Glitch Production, mas hoje em dia já está disponível até na Amazon Prime Video. Por favor, não me dê strike. E eu posso admitir, o cara é muito criativo, sendo bem sincero. Você vê os trabalhos anteriores do Vickers e eles são muito legais. Tem um estilo de arte que você já associa automaticamente ele, sempre com uma pegada de um humor meio exagerado e ao mesmo tempo grotesco, com uma pitadinha de teor cósmico. Inclusive toda a série dele tem que ter uma personagem feminina que é a linha tênue do extremamente fofo para o extremamente grotesco e bizarro. Eu gostei, continua. Aqui é fé nas malucas. Mas eu já vou adiantando uma coisa, uma premissa legal, um design legal, uma arte legal e uma animação da hora para os padrões do YouTube, segura uma trama. Na minha opinião, inclusive, premissa é algo irrelevante. Você pode ter uma premissa muito bizarra e já algo extremamente profundo e lindo, ou ao mesmo tempo que você pode ter uma premissa muito boa e a execução ser um... A execução, tanto em filmes, séries, animes, HQs e outras mídias, é mais importante, ao meu ver, do que a premissa em si. Toma essa! E a premissa de Murder Drones é legal, ela é simples, mas tem personagens muito carismáticos nesse meio e muitos mistérios. Murder Drones vem de uma época especificamente, que é a atualidade da internet, onde Analog Horror ARG tá muito na moda. Cada episódio ser um ponto enorme e um foco de teorias ajudava demais. Parte da experiência de acompanhar a série são as teorias e as investigações. Você nunca vai entender ela 100% se você não ficar pausando pra ver uns dados, umas informações pausadas. Não tô nem zoando, tive que assistir a série mais de uma vez, porque tem informação legal que você só vê pausando, que não tá explícito. E assim,
Dependendo da situação eu acharia paia, mas eu acho que em Murder Drones ou no Digital Circle, esses pequenos detalhes, essas coisas que já estão no cerne desse tipo de conteúdo, eu acho que funciona. Mas vamos lembrar, isso não vale pra tudo e isso não justifica outros erros. Roteirinho fraco, né, gente? Eu falei que todos os personagens são muito carismáticos, com exceção da Jota. A Jota é inútil. Até a Aqua de Konosuba é mais útil que ela. Mas assim, tem muitos furos de roteiro. Muitos, talvez seja até mesmo um eufemismo. Tem furo pra caralho. Informação faltando, falta de motivação, incoerência narrativa, plot armor pra caramba, Deus Ex Machina, meu Deus, é todos os conceitos. E não necessariamente todos eles são ruins. O problema é o excesso e como é feito. Até furo de roteiro, às vezes a gente passa um paninho se o resultado final for até que bom. Mas não é o caso. Muitas vezes é bem do criticável, mas assim, muito criticável. Como eu falei, tem muita informação faltando em vários momentos. Assim que é uma personagem extremamente carismática, uma ótima antagonista, sendo bem sincero. Ela é tanto imponente quanto a animação dela é espetacular. Ao mesmo tempo que ela é a coisa mais fofa do mundo, como foi anteriormente. Olá, Ozzy. Eu nem tenho preferência, né? Nem tenho personagem favorito nessa série, imagina. Como? A motivação dela não fica clara em nenhum momento. Talvez se você pescar algumas coisas, você consiga pressupor uma motivação pra ela. Igual eu fiz naquele vídeo, dá a entender que ela quer devorar planetas mesmo no final da série. Mas é só por devorar ou tem um motivo a mais? Aí eu não sei, porque não explica. Eu até concordo que alguns mistérios têm que continuar. A origem de algumas coisas, tem que ter aquela base de mistério, aquela mítica numa narrativa, então nem tudo precisa ser confirmado. Como até falei, a origem 100% do Solver não ser revelada não é um problema, até porque a gente sabe a base de como isso começou. Mas o problema é que isso não se aplica à motivação, mesmo que não tivesse explícito, tinha que estar lá, cacete! Ai, gente! E isso porque eu não falei dos personagens, que eu vou pro ponto mais polêmico agora. Falar de Chip Murder Drones é um grande problema, pois Murder Drones é uma daquelas fandom que chip é um bagulho sagrado, criticar eles talvez gere problema, por isso que eu falei que talvez seja um dos vídeos mais polêmicos desse canal, porque eu tô mexendo com chip em uma fandom que chip é muito importante. A chance de alguém tentar invadir minha casa e jogar pela janela é bem grande. Ok. Mas eu já vou deixando bem claro, chips em si não é um problema, as pessoas chiparem ou qualquer coisa do tipo. Quando eu digo problema de chip, eu tô falando de casais mesmo dentro da própria série. Lembra que eu falei que o N tem uma quedinha pela V? Então, não é uma quedinha, ele é realmente apaixonado por ela. E não só isso, como eles compartilham no passado. Alguns dos motivos pro N fazer tudo o que ele tá fazendo é tentar convencer e salvar a V de alguma forma, como também descobrir do seu passado. Essas são as duas coisas que impulsionam o personagem do N pra frente. E aí começa um pseudo triângulo amoroso com a Uzi, o que até faz sentido pelo ponto de vista da Uzi. A Uzi é garota problema. Mas não vem muito pelo lado dele, não tanto, pelo menos nos 4, 5 primeiros episódios. Vem mais pelo lado dela. E como foi essa parte de ser apaixonado pela V e... bem, no episódio 5 mostrar que eles tiveram sim algo no passado e que a V era uma das coisas mais importantes pra ele. Não era só uma amiga, não era algo de amor fraternal, não, era uma coisa que ia além disso, fica bem claro. Lembrando que é uma força motora pro N, é algo que impulsiona ele na trama. Então não é um detalhezinho, não é um chip bobinho, não é uma discussão de aconteceu, esse chip que aconteceu, não gostei. Se o casal for bem escrito, eu não tô nem aí com quem ele fica. Agora, pega tudo que eu falei e joga fora. Como assim jogar fora? Não vai ter importância? Ah, não vai ter não. O Liam simplesmente vai pegar essa parte do romance entre esses dois e jogar fora como se não tivesse nada acontecido. E não me entenda errado, porque toda hora só de você mencionar o chip, tem chance de um monte de gente vir me xingar, falando que gostou com quem o N ficou, etc. no final. Eu vou ser bem sério, tô cagando pra quem o N fica no final. Tô falando da questão de existia um arco aqui, isso era importante pra história, importante pra narrativa,
só fingiu que não existe e pronto, fica com a Uzi. Sério, nem a V se importa, sendo que a V gosta do N. Canonicamente falando, ela gosta do N. E só finge que nada aconteceu, tá aí no final, tá todo mundo de boa, tá namorando, tranquilo, acabou. Já era. Roteirinho fraco, né, gente? Isso, na verdade, pega parte da motivação dos personagens e joga fora. Sinceramente, não faz muito sentido ao meu ver. Principalmente porque a V faz um monte de merda durante a série, justamente porque ela gosta do N, mas ela finge que não gosta dele. Mas, de novo, isso não vai ser importante. Vão cagar completamente pra isso e foda-se o que tu acha. Por isso que eu acho que esses casais aqui foram prejudiciais, porque parte da trama foi jogada fora. E é um dos pontos principais da série, pois o romance é um dos focos dela. Então não tem nem como falar que não era importante. Então é foda. Incoerência. Incoerência é o próximo tópico completo. Eu separei um só pro chip pra explicar melhor, mas agora a coisa vai ficar séria. Porém antes, você já hypou o vídeo? Deixou o like, se inscreveu, compartilhou ele? Dá uma forcinha aí, me ajudando, por favor. Esse vídeo deu trabalho, acabei demorando mais pra lançar ele do que o esperado, por causa de uns problemas pessoais, mas tá aí, então me dá uma forcinha. Murder Drones é bem legal na parte do horror cósmico, ele brinca muito com um pouco de body horror, e como os personagens são robôs, e isso está no YouTube, dá pra tu fazer muito gore, porque, olha, eles são robôs, não é violência de verdade, isso não é sangue de verdade, é só óleo. Fizeram a mesma coisa no Transformers 1, não quero dar muito spoiler, porque o filme é pica, vamos lá assistir, quase ninguém viu, mas tem uma cena realmente brutal de um personagem sendo morto de uma forma muito grotesca, mas é um robô, não tem problema mostrar ele morrendo de forma grotesca em um filme infantil. Murder Drones se aproveita muito disso pra fazer humor. Às vezes funciona, às vezes nem tanto. Mas isso é um dos pontos positivos. Junto com esse universo que é interessante, esses personagens que são carismáticos e muito carismáticos, por sinal, tem que enfatizar isso, acaba deixando a série muito charmosa. E uma série legal como um todo de assistir, mas quando tu vai prestando atenção, aí o problema é outro. Eu tive que reassistir pra entender ela por completo, mais de uma vez. Eu acho que eu reassisti a série no total umas 4 ou 5 vezes pra entender tudo. Então, eu acho que eu vi bastante detalhe, quanto mais tu vê, mais você vê erro. Tipo, se a vez estava sendo forçada a fazer as coisas ruins que ela faz, porque ela queria proteger o N da Sim, e ela não queria que ele se ferrasse, tanto que ela sabia que a Tessa era assim esse tempo todo. Então assim, por que que você salvou assim quando ela ia levar uma bala na cabeça? Ai, gente! Personagens que nem a Doll, que foram construídos para terem algum papel muito relevante na trama, simplesmente morrem de forma idiota. Sério, o poder principal dessa garota, além de movimentar coisas com a própria mente, é literalmente se teletransportar. E adivinha? Ela morre de forma idiota porque não teletransporta. Custava colocar uma chamada de retorno, sei lá, custava nerfar ela pra ela morrer pelo menos, mas nem isso. E morrer entre aspas, porque ela aparece nos pós-créditos. Sim, o Liam literalmente deixa nos créditos e um pouquinho nos pós-créditos também menções a ela estar viva com uma espécie nova de existência aí caminhando pela escola, que a gente não sabe definir o que é. Talvez uma nova variação do Solver, não temos certeza, mas ela seria uma nova ameaça. Mas Murder Drones acabou, de acordo com ele, não vai ter segunda temporada. Então, pra que isso serve? Quis dar uma de Gegeko Tami? Gegeko Tami Jujutsu que gostou de colocar um monte de coisa no último capítulo pra dizer: ok, gente, tem uns potes aqui, tem uns mistérios que eu vou colocar no último capítulo, mas eu não vou resolver. Ok. O N supera muito fácil traumas, e depois disso ele fica tendo crise de pânico quando luta com a Sim. Uzi foi possuída pela Sim, não tem mais o antivírus pra dar uma salvada nela. A Uzi estava contaminada com a DST do Solver e do nada ela supera tudo isso. Tipo, a chamada de retorno parou de fazer efeito nela. Por quê? Não sei. Só sei que foi assim. Não teve nenhum momento de epifania, tipo, sei lá, o personagem passando por arco de desenvolvimento e tirando o poder do rabo, nem isso. Só teve a parte de tirar o poder do rabo, porque do nada ela ficou invencível. Eu fiz a piada com o DST, mas não ironicamente a situação da mãe da Uzi, agora pra pensar, é tipo HIV mesmo. A mãe dela tinha esse pet e passou pra filha. Isso é muito específico e muito estranho, né? Uma entidade cósmica que passa dessa forma. Mas estranho que eu parei pra pensar agora que... bem, robôs fazem aquilo nesse universo. Como é que isso funciona? Eu acho que você gosta de queimar essa sua rosquinha. A própria, assim como falei, nunca fica clara a motivação dela. Parte dessa motivação é devorar o planeta, mas por quê? Quem? Como? Fica complicado defender um pouquinho ela às vezes, mas eu ainda adoro assim. Ô, lá em casa, hein? Bora! Bora, ué! Não, sobe, pô. Sobe. Não, vamos, eu moro
aqui pertinho, vamos. Não, tô tranquilo, pô. Era brincadeira. Não, não sou já tô socorro. Tem todo um drama criado entre o pai da Uzi e a Uzi nos 2 primeiros episódios, que depois não dá em nada, ele não tem desenvolvimento. Pelo menos ele é o Gold até o final. Esto es algo magnífico. Não, ironicamente, esse cara foi mais útil que a Jota. Não que seja muito difícil. Falando na Jota, é simplesmente a personagem mais filha de uma mãe cretina dessa série. De acordo com Linha, a Jota é a que sabe de tudo mesmo. Muito mais do que a V e muito mais do que o N. E ela basicamente fica nessa forma de autopunição pra tentar proteger o que ela considera meio que os irmãos dela. Ela perdeu a Tessa e agora ela virou roupinha de robô. E ela fica com bastante medo da relação que tem com a Cindy. O Linha até descreve como: imagina se uma entidade cósmica controlasse completamente você e seus irmãos e pudesse destruir e apagar vocês a qualquer momento. Como você se sentiria? Muitos dos conflitos que ela tem durante a série, inclusive ela se aliar assim no final, mesmo tendo uma certa chance de talvez derrotar ela, é por causa disso. Desse conflito emocional que ela começou a ter. E uma pseudo síndrome de Estocolmo também. E sabe onde isso tá? Não tá na série, em nenhum momento fica claro. Foda-se. Só fica parecendo que a Jota é uma puxa-saco do caramba, inútil, que não serviu nem pra lutar, nem pra segurar a chave da nave, nem pra isso essa desgraça serviu. E só pra participar um pouquinho da batalha final e já levar um pau, porque ela, de novo, ela não serve pra nada na batalha final. Quem carrega a batalha final, que é muito bem feita, é muito irada, é assim. Esse é o maior problema de Murder Drones. Dá pra ver que o Liam tinha ideias do que ele queria trabalhar, mas ele não conseguiu trabalhar bem. Não sei se falta de orçamento, eu acho que não é isso, pois disseram que a Glitch dá a quantidade de episódios mais ou menos que você acha necessário para finalizar sua obra. E o próprio Liam ainda tá trabalhando na nova série, o Gaslight District. Não é uma série dele, mas ele está trabalhando nela também. Então assim, ao meu ver, pelo menos não faz muito sentido esse lance de... Não, é que teve que rushar muito. Talvez tenha tido sim problemas nos bastidores. Mas a questão é, Murder Drones tem ideias boas, só que elas são mal executadas pra caramba. Personagens que acabam ficando incoerentes, personagens que falta desenvolvimento de personagem. Não, ironicamente, uma TV tem mais desenvolvimento que a Jota em 8 episódios. Como é que pode? E criar ganchos no último episódio não é uma boa ideia. Tipo, eu acharia muito legal esses ganchos se fosse ter uma segunda temporada, mas até onde a gente sabe não vai ter, de acordo com o próprio criador. Então, sei lá, eu acho isso paia. Se fosse assim, um dia vai voltar, mas a gente não sabe como, tava melhor, mas a questão é, teoricamente não vai voltar. Ou quase, pois Murder Drones confirmou recentemente HQs. No caso, vai ser meio que um remake da série, um pouco mais completo. E talvez eles usem isso para consertar os defeitos da série. Eu nem duvido que seja esse o propósito da HQ. O que eu acho estranho é que não vai ser o Liam que vai desenhar ela. Tanto que você pode notar que o traço está diferente. Não que o traço seja feio, é que claramente não é do Liam. Então eu fico com um pouquinho pé atrás, mas quem sabe, hein? Se vocês quiserem eu trago HQ. E mesmo eu tendo metido muito pau, como eu falei, eu gostei de Murder Drones. Murder Drones é divertido, tem uma estética muito legal, lutas fodásticas e personagens muito carismáticos. Eu já falei que eu achei assim muito carismática. Parou! Brincadeira, mas eu também gosto muito da V e da Uzi, pra vocês terem uma ideia. Minha decepção, infelizmente, é a Doll, que puta merda, eu hypei essa personagem, infelizmente ela não deu em muita coisa. Mas vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreva, compartilha, comenta embaixo e me responda uma coisa. Como os robôs metem boneco? Eles nem têm genitália. Tem órgão genital! Não tem pau!